Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Uma das coisas que mais fazem falta no futebol moderno são os especialistas em cobranças de falta. Com certeza você já ouviu falar ou é o tipo de pessoa que diz: não se fazem mais cobradores de falta como antigamente. E pensando nisso, o Pautas e Táticas resolveu montar uma seleção inteira só com cobradores de falta. E acreditem, dá para montar um time completo, preenchendo todas as posições e ainda vai ficar muita gente boa de fora. Já vai deixando aí seu like, seu hype, inscrição, comentário e compartilhamento com os amigos, beleza? Para maior justiça com os escalados do nosso time, vamos montar uma seleção no 4-3-2-1, porque principalmente no meio-campo tem muito jogador que é especialista na matéria, beleza? No gol temos inclusive menção honrosa para fazer, que é o paraguaio José Luis Chilavert, que costumava ser o maior goleiro artilheiro do futebol após ser ultrapassado justamente pelo camisa 1 do nosso time, o brasileiro Rogério Ceni. Dos 131 gols que ele anotou na carreira, 61 foram de falta, dono de uma cobrança que combinava doses perfeitas de força e jeito. Tinha ótima leitura da barreira, até por ser goleiro, não tomava muita distância e era capaz até de levantar a bola na área para cruzamentos, não apenas para cobranças diretas. O ídolo do São Paulo não poderia ficar de fora do nosso time. Na lateral direita, mais um brasileiro, Nelinho, ídolo de Cruzeiro e Atlético Mineiro. O jogador que marcou cerca de 180 gols na carreira tem aproximadamente 70 deles marcados em bolas paradas. Era dono de uma pancada seca, com pouca curva e muita força. Seus chutes pareciam que subiriam demais e, de repente, caíam no gol como uma bomba, dificultando mais ainda a ação dos goleiros. Na zaga começam a vir os gringos, mas temos boas menções para fazer, de nomes como o espanhol Fernando Hierro e o argentino Daniel Passarella. Mas meu primeiro escolhido é o holandês Ronald Koeman, o maior zagueiro artilheiro da história do futebol, grande ídolo do Barcelona. Foram cerca de 60 gols de falta, sendo inclusive o segundo maior artilheiro em cobranças de bola parada do clube catalão. Ele, que já foi decisivo nesse quesito em diversos jogos de Champions, era outro que tinha um estilo de mais força do que jeito, nas batidas sempre retas e pesadas. Uma potência absurda, difícil para qualquer goleiro segurar. O outro zagueiro é o iugoslavo Sinisa Mihajlovic, autor de 67 gols de falta. Ele divide o recorde de gols de falta marcados no campeonato italiano em suas passagens por Roma, Sampdoria, Lazio e Internazionale. Foram 28 só pela Série A, incluindo um impressionante hat-trick de gols de falta em 98, na vitória da Sampdoria por 5-2 sobre seu futuro clube, a Lazio. Canhoto, ele costumava tomar muita distância para gerar velocidade na bola e pouco tempo de reação nos goleiros. Também cobrava faltas de longa distância, como se elas fossem frontais ou até com pouco ângulo, acertando com precisão os cantos da rede. Estilo parecido com o nosso lateral esquerdo, o brasileiro Roberto Carlos. Foram 38 gols de bola parada dos 126 na carreira. Outros 80 de bola rolando foram de fora da área, fruto da verdadeira arma que ele tinha na perna esquerda, combinando não só força, mas precisão e efeitos absurdos. Um dos mais antológicos gols foi num amistoso contra a França em 97, onde a curva que a bola faz saindo da barreira, enganando o goleiro Barthez, é digna de quadro. O primeiro volante do nosso time é o italiano Andrea Pirlo, o regista mais famoso do mundo, não poderia faltar na nossa lista. Foram 45 gols de falta do craque que defendeu com destaque, principalmente as cores do Milan e da Juventus. Seu estilo de cobrança era inspirado na folha seca, inventada pelo brasileiro Didi, mas como ele mesmo disse, também tinha como referência um outro nome brasileiro, que obviamente vai aparecer no nosso time. Refinado, a bola sobe e despenca com leveza, quase sempre no ângulo com muito controle da altura. É ele quem divide o recorde de gols na Série A com o Mihajlovic, com 28 bolas na rede. O meio-campista pela direita, nessa linha de volante, é justamente o brasileiro de quem Pirlo era fã, Juninho Pernambucano, um dos mais técnicos e imprevisíveis da história. Ídolo do Sport, do Vasco e do Lyon, ele marcou 77 gols de bola parada. Ele batia quase sempre por cima do terceiro homem da barreira, com uma batida seca e forte, mas também com muita precisão. A bola saía quase oca dos pés dele,
girando muito pouco e chegando como uma bomba no gol. Era muito difícil de segurar as cobranças do Juninho. O meio-campista pela esquerda, fechando essa linha de 3 volantes, foi o que mais me impressionou entre os que eu vi no auge, pela frequência que ele conseguia marcar gols de falta em jogos consecutivos. Mais um brasileiro, o Marcos Assunção. Foram 72 gols de falta. Para ele não tinha ângulo nem distância, tá? Ele cobrava frontal, lateral, com força, com jeito, no canto do goleiro, no canto oposto, por cima da barreira. Para mim é o mais completo que eu já vi. Eu fui conhecê-lo de verdade quando ele jogou primeiro no Grêmio Barueri em 2009 e principalmente quando ele se transfere para o Palmeiras em 2010. E em 3 anos marcou 23 gols de falta pelo clube alviverde. Antes disso, ele já tinha jogado com destaque na Roma e no Betis, mas eu era muito novo, não acompanhava tanto esses times, não consegui acompanhar o Marcos Assunção. Na linha dos meias mais ofensivos, possivelmente o maior artilheiro de gols de falta da história do futebol, dependendo da conta, é o galinho de Quintino, o Zico. Segundo as próprias contas, ele marcou 84 gols de falta, contabilizando ali jogos competitivos e amistosos, mas todos jogos oficiais. Algumas contas ignoram os amistosos e denotam entre 62 e 71 gols de falta do Zico. Outras já contabilizam até jogos festivos e o número chega a 101 gols de falta. Mas independente de quantos gols são, as faltas eram praticamente pênaltis com barreira para o Zico, que ficou conhecido por treinar exaustivamente o quesito com uma camisa na forquilha presa à rede, e ele tentava acertar um ângulo mirando a bola justamente na camisa. Muitos torcedores e até meninos da base do Flamengo iam ver o Galinho treinar faltas na Gávea, e um deles é o nosso próximo nome. Ninguém mais, ninguém menos do que Marcelinho Carioca, o pé de anjo, apontado por muitos como o maior de todos os tempos. Ele aprendeu a cobrar falta com o próprio Zico, quando jogava na base do Flamengo, ia ver o ídolo treinar. O Zico falava que ele não ia só assistir, também ia bater com ele. Foram 86 gols de falta do eterno ídolo do Corinthians, que com seu pezinho tamanho 36, que muitos acreditavam ser um diferencial, já que ele conseguia colocar o pé inteiro quando batia na bola, e não apenas parte dele, conseguia aplicar assim força e precisão na medida certa. Infelizmente eu não vi o Marcelinho no auge, nos anos 90, e por isso que para mim o Marcos Assunção foi o que mais me impressionou. Mas o Marcelinho era no mesmo pique, cara. Não tinha distância impossível, nem uma forma única de bater. Seu estilo se baseava em precisão técnica, repetição exaustiva e efeito na bola. Ele utilizava trivela, bico, chapa para mudar a trajetória, focando em passá-la por cima da barreira e enganar o goleiro com trajetórias que ele mesmo descreve como doidas. Não à toa vimos gols dos mais variados tipos do Marcelinho em cobranças de falta. Não à toa, sem falsa modéstia, ele costuma dizer, quando comparado ao Zico nesse quesito, que o aluno superou o mestre. E como vimos, temos muitos meio-campistas na nossa seleção, e ainda ficaram vários de fora, como David Beckham, que tinha um estilo único e icônico de correr para a cobrança, que era inimitável e inconfundível, Ronaldinho Gaúcho, que consagrou, entre outros tipos, a cobrança por baixo da barreira quando ele saltava, o Alessandro Del Piero, que é outro com números formidáveis de aproveitamento em bolas paradas, o craque Neto, também ídolo do Corinthians, que também se destacava muito no quesito, especialmente nos anos 90, assim como o Petkovic nos anos 2000, entre vários outros que poderiam perfeitamente estar nessa seleção. E no ataque, cara, foi difícil também escolher um nome, porque temos alguns dos melhores jogadores de todos os tempos, como Cristiano Ronaldo, que marcou 63 gols de falta na carreira até aqui, Lionel Messi, que até o momento anotou 70 tentos de bola parada, o rei do futebol, Pelé, que também balançou as redes 70 vezes nesse tipo de jogada, mas eu acabei optando não só pelo número maior de gols do que todos eles, mas também como uma forma de homenagear um dos jogadores mais subestimados e esquecidos da história do futebol brasileiro e mundial na posição de centroavante, o ídolo do Vasco, Roberto Dinamite. O Bob, como era carinhosamente chamado, anotou 75 gols de falta na carreira. Alguns dados dão conta de um número extraoficial, até maior, chegando a 86, mesmo número ali do Marcelinho. Mas o número mais confiável é mesmo de 75 dos mais de 700 gols que ele fez em toda a sua vida. Além de ser um dos atacantes mais eficientes e implacáveis da história do jogo. O fato de não ter sido titular numa Copa do Mundo com a seleção brasileira acabaram fazendo muitas vezes ele ser esquecido, tendo sua história quase sempre atrelada apenas, entre aspas, ao Vasco.
clube em que ele começou e terminou a carreira e em que se sagrou o maior artilheiro da história do Brasileirão, do Campeonato Carioca e de todos os clássicos estaduais do Cruz Maltino no Rio de Janeiro. Também é o goleador máximo do Vasco e do Estádio de São Januário. Nas bolas paradas, o Dinamite, que não tinha esse apelido à toa, mas diferente de como o nome sugere, preferia a precisão do que a força bruta. Ele batia na bola com carinho e categoria, priorizando o canto do goleiro ou o ângulo. Ele costumava olhar o goleiro para perceber o momento em que ele relaxava para chutar e surpreendê-lo, fosse colocando no ângulo ou rasteiro com curva. O objetivo era tratar a bola com carinho para colocar onde o goleiro não alcançasse. Com isso, ficou assim a nossa seleção histórica de jogadores especialistas em cobranças de falta, galera. Rogério Ceni no gol, Nelinho na lateral direita, Ronald Koeman e Mihailovic na zaga e Roberto Carlos na lateral esquerda. Pirlo, Juninho Pernambucano e Marcos Assunção são os volantes, Zico e Marcelinho Carioca são os meias e Roberto Dinamite é o nosso centroavante. Um domínio brasileiro na lista, né, com 8 dos 11 sendo do nosso país, o que ajuda a explicar a falta que a gente sente de especialistas nesse quesito. Eu sei que muita gente boa ficou de fora, mas eu acredito que eu fiz aqui as menções mais importantes. Se eu esqueci de alguém, deixa aqui embaixo nos comentários, sempre com muito respeito, com as discordâncias, sejam as minhas opiniões ou as de qualquer espectador aqui do canal, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!